Por que a maioria das terapias falha com a depressão? E como o MSP resolve isso em semanas? Bom, você é uma pessoa que já fez terapia e não conseguiu resolver o seu problema, não melhorou, então saiba que a culpa não é sua, tá? O problema das terapias atuais é que algumas delas focam excessivamente no passado da pessoa. Um exemplo é a psicanálise, né? Ela procura entender a origem do sofrimento no inconsciente. O problema é que não há ferramentas propostas para quando a pessoa entender a origem do seu problema, ela possa utilizar essas ferramentas para mudar, então, aquele padrão. Por conta disso, a pessoa acaba, talvez, entendendo o porquê que ela tem aquele comportamento, aquela linguagem, né? Aquela forma de se relacionar devido a traumas do passado, na infância, muitas vezes. Porém, ela não tem ferramentas. Então, ela fica numa situação sem ferramentas para poder fazer a conversão, fazer a mudança, né? E o MSP não. Tem mais de 70 ferramentas. É claro que a gente não usa todas. Nem eu uso todas as ferramentas. Mas existem essas ferramentas para poder fazer uma substituição de padrão. O que é um padrão, Valdir Camilo? Padrão é justamente algo que se repete, algo recorrente. Então, a pessoa que só pensa no negativo, ela tem um padrão. Ela só vê o negativo, ela só foca no negativo, ela não consegue olhar para coisas positivas, tudo isso é um padrão. E é possível mudar esse padrão, né? Mudar o foco da pessoa, de maneira que ela muda a sua maneira de ver a si própria e também a vida, o seu próprio mundo. E com isso ela consegue mudar tudo, ela consegue mudar a sua própria realidade, né? A partir de uma mudança interna consistente, em que ela muda o seu foco, ela muda os seus pensamentos, seus sentimentos, sua linguagem verbal e corporal e seu comportamento. O resultado é que ela vai mudar também a própria vida, né? Outro problema de terapias modernas é o enfoque muito racional, racional demais, como é o caso da TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Ela procura reprogramar pensamentos. Mas pense um pouco, depressão não é só questão de pensamentos distorcidos, também são sentimentos distorcidos. Existem padrões emocionais e fisiológicos distorcidos. Então, a mente somente, vamos pensar assim, só mudar racionalmente não é suficiente. Uma mudança racional do tipo dizer para si próprio, eu sou suficiente, eu sou capaz. Mas a pessoa não vai se sentir capaz só por falar isso. Então é importante não só uma mudança cognitiva, é também importante uma mudança afetiva, emocional, porque o que muda a pessoa é justamente o sentimento. Só ficar colocando pensamentos bons na cabeça, né, ficar repetindo, mas se você não sentir isso, a profundidade disso, se isso não afetar o seu emocional, você não vai produzir os hormônios, os ácidos, como o GABA, por exemplo, os neurotransmissores necessários para você produzir bem-estar constante, permanente. Então, a mudança não pode ser só racional, cartesiana. A mudança tem que ser emocional, tem que afetar realmente o seu lado emocional. E por conta disso, podemos dizer também que o MSP preenche esta necessidade. Porque o MSP são técnicas que afetam profundamente o seu estado emocional. Então, você não passa apenas a ter pensamentos positivos, não. Você tem também sentimentos positivos. Você precisa sentir o positivo. O que é sentimento na realidade? Na realidade, é uma reação neurofisiológica. Quando você passa a produzir hormônios, passa a produzir neurotransmissores, né, elétricos, químicos, você passa a sentir ou bem-estar, né, se eles estiverem na medida certa, ou mal-estar, se você tiver aí um desequilíbrio químico, ou neuroquímico, né? Então, quando você consegue, através de técnicas, produzir bem-estar, quer dizer, produzir essas substâncias químicas que causam bem-estar e de forma recorrente, você muda totalmente. Você elimina a depressão, que é o que aconteceu comigo, né? Eu tive depressão por muitas décadas, praticamente a vida inteira. Achei que eu nunca ia resolver isso. Tomava remédios, né? Tomava antidepressivos, neurolépticos, timoreguladores, tomava vários diazepams, né, ansiolíticos, porém, eu não resolvia a minha vida. Mas foi quando eu criei o MSP e passei a aplicar as técnicas que eu mudei em apenas um único mês. Em apenas 30 dias eu mudei toda uma vida. Mas por quê? Porque o MSP atinge o emocional, não só o racional, não só o mental ou o intelectual. Outro problema que existe nas terapias modernas é aquela longa duração e uma ausência de resultados visíveis, isso por meses ou anos, né? A pessoa vive no tratamento e não muda. Não é o caso do MSP, que resolve o problema da pessoa em questão de dias, ou no máximo em poucas semanas. E por fim, né, poderíamos falar também o enfraquecimento da autonomia do paciente. Então, o problema é que muitas terapias fazem o paciente depender do terapeuta, né? Como se o terapeuta fosse um guru, um mentor, né? Que vai sempre dizer para ele o que ele tem que fazer. No caso do MSP, não.
A pessoa recebe ferramentas, que são técnicas mentais e emocionais, que vão virar o patrimônio dela, que ela vai poder aplicar sozinha, sem depender de mais ninguém. Então, ela passa a ter, na verdade, uma reeducação mental e emocional, um recondicionamento mental e emocional que ela vai levar para a vida toda, que vai dar uma qualidade de vida maravilhosa para ela. Então, essas são as mudanças que o MSP pode produzir e que, infelizmente, outras terapias, né, mesmo reconhecidas, elas não conseguem produzir. Eu poderia dizer para você que a psicologia tradicional, ela tem o seu valor, né, quando a gente fala de depressão, de pânico, de bipolaridade emocional, nós precisamos ir além da conversa. Nós precisamos de um método que mude realmente a pessoa de dentro para fora, né? Não dê apenas mudanças mentais, cognitivas, intelectuais, mas também mudanças afetivas, emocionais. A pessoa precisa se sentir bem. Então, ela tem que afinar a linguagem verbal, mas com um sentimento igual, um sentimento que seja coerente com essa linguagem. O MSP consegue produzir isso. Como eu falei, não adianta você falar, eu estou ótimo e não está se sentindo bem, não é? É importante que você realmente esteja ótimo, e o MSP consegue produzir isso. Então, eu quero dizer para você que se, de fato, né, isso fez sentido para você, e você quer conhecer a terapia do MSP, eu vou deixar aqui embaixo um link, em que você pode entrar em contato com a minha equipe, né, e você poderá ter um terapeuta à sua disposição, né, eu tenho uma formação de terapeutas também do MSP, e com isso você pode resolver de forma definitiva todos os sintomas da depressão e também de outros distúrbios emocionais, ok? Então, clica no link abaixo, tá, e entra em contato conosco. E se também fez sentido para você todo esse conteúdo, compartilha com pessoas que você entende que precisam ouvir esse conteúdo, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.